E se eu te dissesse que toda vez que você perde na bolsa, alguém do outro lado está ganhando, e esse alguém não é um humano? Bom, bancos, fundos, algoritmos, eles movem o mercado com um único objetivo. E o que você deve saber? A maioria dos traders que operam no varejo não sabem sem instrução técnica, segue todo mundo, o que todo mundo segue, e sabe o que acontece? O mercado vai exatamente contra eles. E isso não é coincidência, isso é liquidez. É assim que o dinheiro institucional funciona. Ele caça a liquidez, compensa desequilíbrios e então decide a direção real para onde vai. E é exatamente por isso que hoje eu vou te ensinar o Smart Money Concept, o SMC, uma metodologia que te coloca do lado do jeito que as instituições veem o mercado. E você vai entender o que é choque, boss, fair values, gaps e mitigação do preço. E como usar tudo isso junto para montar uma negociação com lógica real e risco controlado, ok? Então, se você quer dominar o mercado financeiro de verdade, se inscreve nesse canal, deixa like agora e ative o sininho para ser avisado. E isso me diz que você quer que eu grave mais conteúdos assim, neste padrão. Agora vamos ao que te interessa. Vamos então à nossa aula de hoje sobre Smart Money. Bom, entrando aqui, o raio-x do Smart Money, vamos descodificar a anatomia institucional por trás dos gráficos do preço. O que está acontecendo, qual é a direção real do preço. Então é o seguinte, pessoal, basicamente a diferença entre você ver um trader de varejo com um trader institucional é que o mercado financeiro ele não é movido por padrões geométricos somente, tá? Ele é uma busca incessavelmente por liquidez. Logicamente que os padrões geométricos ajudam que aquele padrão sempre se repete e te ajuda em movimentos assertivos de entradas, mas porque o preço está buscando uma liquidez. Basicamente a gente tem um suporte aqui de exemplo e o preço mitigou várias vezes nessa região, né? Então ele fez aqui um toque, 2 toques, 3 toques aqui, né? E no quarto toque ele veio e rompeu esse nosso suporte. E o que aconteceu aqui? O preço buscou liquidez, né? Buscou força, volume financeiro. Então, quando você foca em suportes, resistências e linhas de tendências óbvias, claramente, né? Você, obviamente, posiciona seus stops abaixo, um pouquinho abaixo, né? E nessas zonas que são previsíveis, quer dizer o quê? É um dinheiro de certo onde os grandes participantes vão estar buscando liquidez nesta região. Claro que, pessoal, não quer dizer que toda região ele vai romper, né? Logicamente, o suporte, sempre primeiro e segundo toque, são importantes. Mas você tem que entender que tem padrões de dinheiros inteligentes, é isso que eu quero dizer agora, hoje, né? Que ele busca e faz um order flow, que é regiões de mitigação, de choque, box, né? E um FVG, que é o fator imbalance, que é onde o preço tem uma ineficiência do mercado. E aí, quem opera fluxo, quem opera Smart Money, que vem das técnicas lá de Wyckoff com Smart Money, Richard Wyckoff, que faz as famosas violinadas do preço, é onde a gente vai entrar na aula de hoje. Então, quando a gente opera volumes massivos de ordens, eles não podem ser simplesmente compras ou vendas, eles precisam ter uma contraparte, né? Ou seja, quando o preço cai, precisa ter gente comprando aqui, ou seja, né, para que o preço continue essas agressões de compra, precisa ter gente comprando nessa região, certo, pessoal? E o que é muito importante, tá? Ok? Bom, vamos lá, pessoal, dando sequência aqui, a parte do Smart Money, ele tem uma estrutura de mercado. Vamos entender as fases dele. Ele tem a fase aqui de manipulação, onde ele captura o dinheiro, seja do varejo, seja do grande players brigando entre eles, né? De qualquer situação, ou até mesmo dinheiro do próprio mercado de traders institucionais que estão operando ali, né? Então, esta é a fase 1. A fase 2, basicamente, é quando ele tem uma reversão, um choque, que é a mudança de intenção de um grande player. E quando a gente percebe a fase 3 acontecendo, que é a continuidade daquele movimento de reversão, que é o famoso, ou mais conhecido como boss, né, ou conhecido como break of structure, a confirmação de uma nova tendência, ok? E a quarta fase e penúltima fase é quando tem essa ineficiência, quando tem o desequilíbrio, que é o mais conhecido como FVG, ou Fair Value Gaps, ok? É o rastro de urgência que é deixado no gráfico. E é aí que a gente entra, pessoal. E é aí que a gente procura esses gatilhos de entradas do preço, tá? Eu vou explicar detalhadamente na aula de hoje. Então fica comigo até o final e já aproveito e peço para você, comenta no vídeo aqui abaixo o que você tá achando. É uma baita aula.
E um ponto importante também que eu quero compartilhar com vocês, se você quiser ter uma apostila e um material de apoio para Smart Money de forma gratuita, eu vou falar para você, ó, entre em contato comigo, na descrição do vídeo tem um link onde você pode entrar em contato diretamente comigo no meu WhatsApp e eu vou fornecer essa apostila de forma gratuita para você estudar, ok? E aí, se quiser alguma dúvida ou até situações mais completas, você já vai ter o meu contato, beleza? Vamos lá então. E a quinta e última fase, pessoal, continuando aqui, é a mitigação. A mitigação, né, no caso, ela tem ali a relação, o retorno magnético do preço, quer dizer o quê? Para equilibrar a correção, o ajuste do preço, né? Logicamente, ele não está em sequências aqui, tipo, sequência 1, 2, ele sempre vai acontecer nessa forma, que eu quero dizer, mas ele tem as fases, né, que é uma continuidade de tendência, depois tem a quebra de estrutura, depois tem, no caso, a manipulação do preço, depois vem a mitigação, né, e aí vem o Fair Value Gap, que daí é a continuidade daquele movimento, né. Então, assim, fica tranquilo que eu vou explicar detalhadamente para você na aula de hoje, certo? Dando continuidade aqui, vamos entender primeiro o que é um choque, né? O famoso choque. O que é esse tal de CHOCH? Né? É o Change of Character. Quer dizer o quê? Um choque. É o alerta do preço. Né? O momento exato que a estrutura intraday, gráfico de 5 minutos, 15 minutos, muda sua polaridade. Quer dizer, o primeiro indício de que o preço está à caça da liquidez, né? Que ela terminou. E o mercado institucional está revertendo a sua mão, ou seja, está revertendo a sua posição. O que acontece? Após uma tendência longa de baixa, o preço rompe abruptamente o último topo válido. Então o mercado estava vindo numa tendência de baixa, fazendo vários BOS aqui, ó, vários BOS aqui, né? Mais conhecido como BOS, né? OK, certo? Conhecido como BOS, fez 1, 2, 3 BOS aqui, ó, tá? Né, pessoal? E aí ele vem e captura a liquidez, né? Captura a liquidez, que é exatamente nesta região aqui, né? Ele captura esta liquidez aqui. Beleza, pessoal? E aí, neste caso, acontece um choque, que é a mudança de estrutura do preço, né? Quer dizer o quê? Os vendedores institucionais perderam o controle e agora os compradores absorveram toda a oferta, ok? Então, atenção à regra do ouro. O choque, ele só é válido se ocorrer imediatamente após uma captura de liquidez. Quer dizer o quê? Após esse movimento de captura de liquidez, né? Então, num cenário de baixo, pessoal, a ideia é que ele tenha continuidade deste movimento aqui. Lógico que daí ocorre uma mitigação, ocorre depois o Fair Value Gap, onde os vendedores assumem o controle de novo, né? E é assim que é conhecido, basicamente, essa estrutura do choque. Mas tem mais por aí, tem várias fases, né? Qual que é a próxima fase? É o BOSS, que ocorre o Break of Structure, que é o mais conhecido como BOSS, ok? É a confirmação do momento do preço. Quer dizer o quê? Se o choque é a ignição, o Break of Structure, ele é o motor da velocidade desse movimento do mercado. Quer dizer o quê? Na mecânica de continuação, ele ocorre quando o preço rompe um topo em uma tendência de alta ou um fundo em uma tendência de baixa. Quer dizer o quê? A gente tem esse movimento aqui, né? Vários topinhos e o preço rompe esses topinhos, né, e faz a continuidade do preço. Fechamento válido, um movimento de alta acontecendo aqui, tá? Ok? Então este é conhecido como BOSS, um padrão de continuidade. E a confirmação institucional, ela indica que a reversão não foi falsa. Quer dizer que o grande player está empurrando o preço para cima, a favor desta tendência altista, ok? Então, no caso, no exemplo aqui, um movimento de alta, né? A regra de fechamento para ser um BOSS válido, a vela ela deve ser obrigatoriamente fechar com o corpo além da linha da estrutura acima dela. Não só o pavio, tem que ser com o corpo, ok? Tem que ser com o corpo. Aqui, ó, vamos lá. O corpício do candle está aqui, ó, pessoal. Olha só. O corpo do candle está aqui. Fechou acima da nossa linha do BOSS, ok? É uma confirmação de continuidade do preço. Então, nós estamos entendendo cada fase, o que significa cada movimento. Fica tranquilo que nós já vamos para a prática e vamos montar a estratégia e vamos entender na prática também. Importante entender o que significa cada estrutura, cada fase do preço, tá? Ok? Bom, uma baita aula, pessoal. E ó, gratuito, beleza? O que acontece? A matriz vamos diagnosticar toda essa situação aqui e vamos destrinchar essa estrutura. As fases de mercado, ela tem uma reversão, que é o choque. Depois vem, no caso, um break of structure, né, uma continuidade do preço, tá? E gatilhos visuais, o que nós vamos identificar? Primeiro, o rompimento de uma caça de liquidez, sempre no movimento oposto, né?
E aí, quando a gente percebe, né, o preço começar a virar aquele movimento, muda de intenção, a distribuição já fez a mitigação, já fez a distribuição de acumulação. Ou seja, a gente vai entrar num Fair Value Gap, mais conhecido como FVG, que é o Fair Value Gap. É a confirmação que é da direção, né, que vai abrir blocos de ordens acima daquele movimento. Fabrício, eu ainda não entendi. O que isso quer dizer? Fica tranquilo, vamos lá. Mais um exemplo aqui, ó. Para a gente entender o que é um FVG, que é um Fair Value Gap, basicamente, pessoal, a gente identifica quando tem um pavio aqui com outro pavio aqui. A gente identifica esta ineficiência do preço, ok? A gente identifica essa ineficiência do preço entre mínimas e máximas, ok? Basicamente, este movimento é uma ineficiência, são os chamados gaps aqui, tá? É o espaço onde não tem sobreposição de pavios, né? E a gente tem que o grande player deixou liquidez, deixou expansão de continuidade do preço, ok? Então, ele é uma ineficiência do mercado em relação aos preços, é um vácuo temporário criado por uma injeção de capital violenta, ok? Certo? Você tá comigo aí? Você tá conseguindo entender? Então é o seguinte, basicamente, só para a gente entender quando funciona essa situação de ineficiência, a gente conhece como imã do preço ou mitigação, né? É como se fosse uma atração gravitacional do preço, onde ele faz esse movimento de alta, ele vem buscar a liquidez de novo para depois dar continuidade naquele movimento, porque ele identifica várias ordens aqui de liquidez, né? Então é um reequilíbrio do mercado, onde o grande player força o preço de volta àquela zona do discount zone, que é para coletar a liquidez restante de um preço de muito mais vantajoso para ele, ok? Então, e aí que entra a oportunidade, logo após essa mitigação, que é a oportunidade do FVG, que é o ponto de entrada do SMC de altíssima probabilidade e risco milimétrico. É uma carona institucional para você entrar naquele movimento, trader. Fabrício, eu não estou conseguindo entender ainda, me explica isso melhor. Bom, aqui, pessoal, basicamente, deixa eu fazer um exemplo prático aqui, ó, para não se estender tanto na aula. Basicamente, pessoal, aqui, ó, eu deixei um exemplo prático para você, que seria o seguinte, ó. A gente tem vários BOS aqui, né, numa tendência de alta, tá? Então vamos entender esse negócio aqui. A gente tem vários BOS aqui, ó, que é o preço faz um fundinho aqui, faz um topinho aqui, né? Fez o fundinho aqui, beleza, tendência de alta, né? Lembra aquelas aulas de linhas de altas, LTA? É isso mesmo, você segue a tendência, ele faz um topinho, que é o boss, depois ele faz um segundo boss, que é o segundo fundinho, né? E ele tenta fazer um terceiro fundo aqui, um terceiro topo aqui. Só que o que acontece, pessoal? Aqui vem o grande player e vem e faz uma violinada. Ele captura, né, no movimento repentino, como se fosse aquele Kendo Marubozu de queda, né, onde ele captura essa liquidez desses fundos aqui, que é o último fundo, né, basicamente, e aí é onde ele captura a liquidez desse movimento, e aí o preço começa a fazer um choque, que quer dizer o quê? Opa, o preço estava numa tendência de alta, e o que aconteceu? Basicamente, ele mudou a estrutura do preço, né? Então, fez um change of character, uma mudança de caráter. Quer dizer o quê? O choque, mais conhecido como choque. E basicamente, pessoal, neste cenário aqui, a gente entra daí, depois o preço começa a se segurar, né? Ele começa a fechar para cima aqui, né? Primeiro ele rompeu, depois voltou, daí tentou romper de novo, depois fechou lá para cima, né? E aí o que acontece? Neste caso, ele faz a mitigação, que é a fase da mitigação, que daí vem o FVG, que é o Fair Value Gap, né? E o que acontece, pessoal? Nesta região aqui, basicamente, é onde a gente vai entrar, que é basicamente aqui, no FVG. Quando a gente identifica, pessoal, um movimento de ineficiência do preço, quer dizer o quê? Imagine o seguinte, que eu tenho uma região aqui de demandas de... Vou pegar aqui a minha canetinha, uma demanda aqui de um pavio aqui para cima, e aqui eu teria um outro pavio aqui, né? Então aqui nessa região eu teria esse espaço aqui ocupado, pessoal, eu teria uma ineficiência do preço. Fabrício, o que seria essa ineficiência do preço? Basicamente é um chamado gap aqui no meio do movimento, né? Basicamente. E aí quer dizer o que? Esse espaço aqui, pessoal, é onde um grande player entrou com grande força e fez o preço querer romper lá para cima. Só que quando a gente identifica o tal do FVG, é onde a gente pode confirmar a nossa entrada. Quer dizer o quê? Uma alta probabilidade nesses movimentos, né? E aí o preço ele tende a
continuar aquele movimento, que é um padrão de continuidade, né? Então, entendendo as fases de cada ciclo de um SMC, que seria esse aqui seria um ciclo, basicamente, pessoal, fica mais fácil de você entrar num movimento de FVG, mas tem que ter a estrutura bem definida aqui do boss, tem que ter choque, tem captura de liquidez, tem que ter a mitigação, né? Cada estrutura é importante para confirmar aquela entrada do FVG. Não adianta eu identificar só, tá dando um FVG aqui com o indicador, eu vou entrar aqui. Ok, você pode entrar, mas a grande chance de você errar também há naquele movimento, né? Então, para ser mais assertivo naquele movimento, entenda o ciclo todo, vai ficar mais fácil para você entender como o preço está se comportando, para daí você entrar naquele movimento. Agora, vamos então lá no gráfico, na prática, vamos entender na prática alguns ativos internacionais de como foi esse ciclo que eu acabei de explicar para você na prática, ok? Então é o seguinte, estamos aqui na plataforma do TradingView, estou utilizando aqui a plataforma do TradingView, ok? Estou no ativo do SP500, vamos ver no movimento com esse cenário de guerras no Oriente Médio, petróleo e tudo mais, vamos entender como que funcionaria um padrão. Aqui no gráfico de 1 hora, ó, vou colocar num gráfico de 1 hora, pessoal, basicamente aqui, ó, a gente percebia, olha só, o preço vinha em movimentos de baixa aqui, né? Fazendo vários BOS aqui embaixo, tá? Eu tô com indicadores aqui também, né? Para você colocar em uma outra aula, até essa aula vai ter parte 2, onde vou ensinar a colocar indicadores, né? Como você pode usar os indicadores, né? E você pode fazer isso de forma manual, até mesmo sem indicadores, entendendo o ciclo, né? Então, primeiro passo, identifica o movimento, qual é a tendência do preço, né? Então o preço, exemplo, o preço está vindo numa tendência de baixa, que assumiu, quebrou uma estrutura, veio numa tendência de baixa, assumiu aquela direção, e ele veio fazendo vários BOS aqui, ó, fez um BOS, fez um segundo BOS aqui, perdão, de novo. Então ele fez vários BOS, né? Ele veio fazendo vários BOS aqui, ó, padrões de continuidade aqui do preço, tá? Fez inclusive um BOS grande aqui, ó, vários fundinhos descendentes, né? Olha só, vários fundinhos descendentes. E aí, pessoal, basicamente ele veio e capturou a liquidez aqui em cima desses fundos aqui, ó. Capturou a liquidez desses fundinhos aqui, tá? Basicamente, ok? E aí depois ele fez o último topinho aqui, ó, onde ele capturou também a liquidez desse topo aqui, ó, tá? Olha só, deixa eu dar um zoom aqui, ó, na tela, ó. Captura a liquidez desse topinho aqui, né? E basicamente o movimento da captura de liquidez é importante ele vir no movimento contínuo, tá, pessoal? Que isso confirma mais aquele movimento, né? Capturou aquele topinho e depois ele quis voltar. Então aqui, pessoal, aqui seria a captura onde ocorreu exatamente a captura da liquidez, do movimento de baixo, né? Num movimento de Smart Money Concept, ok? Beleza? E aí, o que acontece, pessoal? Depois a gente vem para a fase da mitigação. Vou voltar aqui para um gráfico de 15 minutos. A gente vem para esta fase aqui da mitigação, ok? Então, a gente teve a captura da liquidez, a gente fez o choque, no caso aqui, né? Neste caso aqui, ó, quando ele rompeu essa captura da liquidez aqui, ó, ele fez o choque, que é a mudança de estrutura do preço, e aí ele veio a mitigação. Não conseguiu manter aquele padrão daquela estrutura de mudança, e começou a fazer mitigação, tentou fazer um movimento de alta, começou a fazer mitigação, e aí, pessoal, quando a gente identifica o movimento aqui de Fair Value Gap, que é basicamente quando ele rompe aqui, ó, essas mínimas aqui, né, alinhadas, né, e basicamente ele fez vários Fair Value Gaps aqui, daria para entrar nos movimentos aqui de continuidade, né, se eu colocar no time frame de 1 hora aqui, ó, né, basicamente depois do choque aqui em cima, a gente fez a mitigação, né, fez aqui um padrãozinho aqui, um canalzinho de baixa, e aqui ele veio para romper exatamente nesta linha azul aqui, pessoal, tá? Aqui seria um movimento de um FVG aqui, onde deu várias ineficiências do preço aqui, ó, né, basicamente, né, se a gente pegar aqui, ó, deu basicamente esta ineficiência aqui desse preço, né, de um FVG, deu aqui outra ineficiência mais curtíssima, e uma maiorzinha que foi essa daqui, ó, vamos entender essa aqui maiorzinha, tá? Esta daqui, pessoal, basicamente eu tenho o pavio deste candle aqui, ó, tá? Eu tenho o pavio deste candle aqui, né? Com este pavio aqui, deste candle aqui, tá? Quer dizer o quê? Esse candle repentino do meio, tá? Este candle aqui, ó, tá? Basicamente, ele ficou entre esse pavio com este pavio, a gente identifica uma ineficiência do preço, tá? Que é o chamado Fair Value Gaps, que é o imbalance, fator imbalance, onde algum grande player deixou liquidez, injetou capital de liquidez forte, né? E até ele fez um movimento aqui daria para você entrar nesse movimento bem no rompimento já, se você quisesse, tá? Aqui basicamente ele fazia basicamente este movimentinho aqui,
né? Depois ele tentou fazer um paviozinho aqui e voltou a cair. Então daria para entrar exatamente aqui, ou você poderia esperar, por exemplo, ele fazer tipo um pivôzinho de baixo, tipo esse movimento aqui, daria uma entrada, ou até mesmo se você não conseguiu entrar, tinha a segunda chamada aqui, ó, onde ele fez esse segundo movimento, e aí sim você teria que vender, tá? Aqui até rompendo aqui, ó, como se fosse um pivô de baixa, também daria outra entrada até mais assertiva aqui, onde deu vários FVG. E aí ele vai dando continuidade, quer dizer que o institucional, o grande player começou a injetar muita grana, né? E aí você vai a favor desse movimento. Ou seja, isso acontece em qualquer ativo, pessoal. Mercados internacionais, aqui eu estou no gráfico do SP500, do SPY, tá? Esse é um exemplo de baixa. Vamos entender agora no movimento de alta, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó, basicamente o petróleo. Ó, o petróleo esses dias aqui, ó, eu estou num time frame de 1 hora. Basicamente, a gente vinha o preço aqui, ó, pessoal, fazendo vários BOS aqui, ó, tá? Vários BOS aqui, ó, vamos pegar esse movimento aqui, ó, uma tendência curtíssima de alta aqui, ó, tá? Olha só, uma leve tendência de alta, tá? O que aconteceu aqui? Um BOS, no mínimo 2 BOS é bom de sequência, tá? 2 ou 3, não tem problema, mas no mínimo 2. Então fez 2 BOS aqui, que é o padrão de break of structure, de continuidade daquele movimento, né? Depois de uma quebra de estrutura, né? E aí, pessoal, veio aquela violinada. Aqui deixou um FVG de baixa, né? Fez aquela violinada, capturou a liquidez desses fundos aqui, tá? Capturou a liquidez desses fundinhos aqui, ó. Eu tinha um fundo aqui, subiu, capturou a liquidez desse outro fundinho aqui, tá? Então capturou 2 liquidez aqui, tá? A mais importante foi essa aqui, que foi maior, né? E o preço veio num movimento repentino, né? Deixou um fator de ineficiência aqui desse movimento, tá? E aí, pessoal, o que aconteceu? Ele fez aqui o choque, né? Depois desse movimento de baixo, fez o choque, onde ele começou a fazer a quebra de estrutura do movimento de alta e começou a fazer uma mudança de caráter do preço, né? Mudança de estrutura, que aí é o mais conhecido como choque. E o que aconteceu depois, pessoal? O preço fez a fase da mitigação, tá? Então, no cenário aqui do petróleo, ele fez a fase da mitigação e aí começou a deixar Fair Value Gaps aqui, ó. Então, basicamente, capturou a liquidez desse movimento aqui, ó, outro movimento, né? Capturou a liquidez desse movimento, né? Fez a fase do choque, que foi exatamente aqui, fez a mitigação e olha só, vários Fair Value Gaps, que é o padrão de continuidade, e o petróleo voltou em alta, tá? E aqui, ó, pessoal, dando continuidade desse movimento, tem grande chance aqui do petróleo romper essa região, né? Dessa região aqui e voltar a disparar até aqui em cima, tá? Ok? E até buscar patamares maiores, tá? Então é assim que a gente identifica um FVG, né? E aí a gente é o nosso gatilho de entrada. Então, resumindo, eu preciso ter a estrutura, o contexto, e o FVG vai ser o meu gatilho de entrada, ok? Então, para você entender na aula de hoje, essa aula vai ter mais continuidade em relação a como colocar os indicadores na tela, como que você pode fazer eles de forma automática para te ajudar na sua leitura, né? Então, basicamente aqui, ó, o FVG, pessoal, só para confirmar aqui, ó, várias ineficiências do preço após esses movimentos. E se você identifica junto com outros padrões, como candle martelo, abaixo de uma região de order block, suporte, né? E aí dá um fator de imbalance aqui, ó. Eu tenho este pavio aqui com este pavio aqui, ó, pessoal, que seria esse movimento aqui, ó. Isso aqui é a ineficiência do preço, que é os chamados gaps, que é os chamados fator imbalance, que é quando tem injeção de liquidez de grandes players institucionais. Outro ponto aqui, ó, outro FVG aqui, ó. Um pavio aqui, outro pavio aqui, né? Então esse movimento aqui no meio é o FVG, Fair Value Gaps, ok? Isso é uma ineficiência do mercado, mas que é um gatilho para você entrar, para te confirmar aquele movimento. Então, para quem gosta desses movimentos de Smart Money Concept, ajuda bastante em movimentos de análise do preço, de estrutura do preço, tá? Então, para você que tinha dúvida de como funcionaria esta baita técnica, hoje eu expliquei detalhadamente. E eu agradeço imensamente se você me assistiu até o final dessa aula. Já peço para você, um jeito de você me ajudar a ter mais aulas em alto nível desse modelo, peço para você, por favor, se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante e me ajuda a gravar mais aulas como estas, ok? E não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos. E se você quiser ter acesso a um material gratuito de apostilas para que você possa estudar, entre em contato no link da descrição do vídeo, onde você vai entrar em contato com o meu WhatsApp para você ter acesso e eu posso te fornecer esta apostila, ok? Um grande abraço, desejo para você excelentes negociações e te vejo
em uma próxima aula. Chega por hoje!